Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos começar nessa videoaula mais um tema referente ao capítulo 3, que vai tratar da hidrosfera. E nessa videoaula nós vamos estudar das páginas 62 até a 65 do livro didático. Lembrando sempre a dica de ouro. Pega o seu caderno, coloca o cabeçalho, a data de hoje, escreva o tema da nossa aula, Hidrosfera, capítulo 3, para que você sempre organize as suas ideias. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade da BNCC: identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta e suas principais características. E vamos procurar também, ao falarmos sobre a hidrosfera, responder aos seguintes questionamentos. Em que locais da Terra podemos encontrar água? Por que esse recurso natural é importante para a vida? Quais são os estados físicos da água? Como a água passa de um estado físico a outro? Como a água circula na natureza? E aí, estão preparados para começar? Vocês sabiam que a água ela pode se apresentar na natureza em 3 estados físicos diferentes? São eles o estado sólido, líquido e gasoso, como vocês podem ver aí na imagem. A água no estado sólido nós encontramos, conforme podem ver, na natureza através dos icebergs ou quando cai uma chuva de granizo. E a água no estado líquido é aquela que nós mais conhecemos. É a água que nós utilizamos para beber, para cozinhar, para lavar louça, para tomar banho. Já a água no estado gasoso, por ter suas moléculas muito afastadas umas das outras, né? Ela tem uma densidade muito menor e geralmente esse vapor de água existe no ar, na atmosfera. Vamos relembrar o que é a hidrosfera. Quando nós estudamos as camadas que compõem o nosso planeta, nós vimos que na parte mais superficial existe uma camada chamada hidrosfera. Vocês estão lembrados? É aquela camada que contém toda a água do planeta. E o nosso planeta, ele pode ter um segundo nome, um apelido, né? Ao invés de chamá-lo de planeta Terra, nós podemos chamá-lo de planeta Água. Por que será? Porque a maior parte do nosso planeta é formada por água e não por terra. Cerca de 71% da Terra é coberta por água. Nossa, então nós podemos pensar que nós temos água abundante, fartura de água. Realmente temos. Só que de água salgada e não de água doce. Por quê? Porque 97% de toda a água que existe no nosso planeta é água salgada, imprópria para o consumo humano, já que nós não cozinhamos com água salgada, nós não bebemos água salgada, nós não nos higienizamos com água salgada, né? Então, somente 3% da água do planeta é água doce, água própria e necessária para o consumo humano. Daí você pode falar assim, professora, mas a gente pode tirar o sal da água? Sim, isso é possível. Só que dessalinizar a água é um recurso, né, um meio, é uma estratégia muito cara e que seria inviável para a população mundial custear essa despesa, tá? Além disso, a água dessalinizada, dessalgada, né? Ela não tem o mesmo sabor que a água doce, então não seria a mesma coisa. Cerca de 1% apenas desses 3% de água doce é água em estado líquido, gente, presente em rios, lagos e lençóis freáticos, ou seja, água acessível, água própria para o consumo humano e acessível. Os outros 2% de água doce presente no nosso planeta é água congelada, não está acessível para o nosso consumo, né? Então,
97% é água salgada, imprópria para o consumo. Apenas 3% água doce, própria para o consumo. Sendo que desses 3%, 2% está congelada, né? Nos cumes das montanhas, nos polos norte e sul. Apenas 1% água líquida própria para que o ser humano utilize para viver. E desse 1%, será que o ser humano está cuidando bem? O pouco de água doce mundial, essencial para a vida, está sendo contaminada, poluída, e esse recurso tão precioso está sendo cada dia mais destruído devido à vida moderna, não é mesmo? Vamos observar esse gráfico, sexto ano. Observem só, aí em azul escuro é toda a água salgada do planeta, ou seja, a esmagadora maioria, 97%, né? Nesses tons de azul mais claro, nós temos a água doce, sendo que 2% dessa água doce é água congelada e apenas 1% é água em estado líquido. Então, nós podemos ver através desse gráfico, analisar através desse gráfico, que a quantidade mínima de água do planeta é água doce líquida, usável aí para o ser humano. Então, nós precisamos cuidar desse bem, né? A água doce do planeta é considerada como se fosse ouro líquido, porque ela é um bem tão precioso e tão essencial à vida que nós temos que cuidar muito bem dela, né? Só que o que nós temos visto é que a água está sendo contaminada, é que a água está sendo desperdiçada, e isso não pode acontecer, porque as previsões para o futuro com relação à água são catastróficas. É que em pouco espaço de tempo, num curto prazo, boa parte do planeta sofrerá com a escassez desse recurso essencial para a nossa vida, que é a água. E aí, estão juntos comigo? Ótimo, então vamos continuar. Agora nós vamos entender o porquê que a água é tão importante para a vida, já que eu repeti isso ao longo dessa videoaula até agora, né? Então, observem aí, olhem para a imagem do corpo humano. Essa imagem, ela indica que a água está presente em cerca de 70% da composição do nosso corpo, não é mesmo? Muita coisa, a gente tem muita água no corpo, já que sobra apenas 30% para todas as outras substâncias que compõem o nosso organismo. E isso é variável de organismo vivo para organismo vivo, mas o fato é que a água é a substância mais abundante no corpo de qualquer ser vivo. Será que a água estaria presente em tão grande quantidade se ela não fosse tão necessária? Se ela não participasse aí das reações que possibilitam a vida? Eu acho que não, né? Já que ela está presente em tão grande quantidade, é porque ela é de fato essencial. E vamos começar a entender o porquê? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender uma propriedade da água. A água, ela tem uma característica de ser solvente universal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água, ela dissolve praticamente todas as substâncias que existem. E isso vai ser fundamental para que ocorram reações químicas no nosso organismo e em qualquer organismo vivo, já que essas reações químicas, elas possibilitam a existência da vida. O que são reações químicas? São misturas de substâncias, quebra de substâncias, e que de fato aí propiciam a existência da vida. Então, devido à água ser solvente universal, ou seja, devido à sua capacidade de dissolver substâncias, ela está presente e possibilita a existência de reações químicas diversas no corpo dos seres vivos. Além disso, a água participa do transporte de substâncias no corpo. Por exemplo, no corpo humano, as substâncias, são transportadas através do sangue, da corrente sanguínea.
E o nosso sangue, em grande parte, é composto por água. Então, olha a água envolvida no transporte de substâncias. Além disso, a água participa da eliminação de substâncias que seriam nocivas, tóxicas para os seres vivos. Então, a água ela dissolve essas substâncias e ela é eliminada aí com essas substâncias do corpo. Por exemplo, no caso do nosso corpo, a urina, né? Lá na composição da nossa urina, nós temos água, que dissolveu várias substâncias que seriam tóxicas para o nosso corpo, então essas substâncias elas são eliminadas do corpo humano. Então a água aí faz um papel fundamental para a vida, porque se essas substâncias ficassem dentro do corpo humano, nós não suportaríamos, iria nos levar à morte. A água também participa da regulação da temperatura interna. Se o corpo precisa elevar ou abaixar a temperatura, ele retém água, ele elimina a água. Por exemplo, nós seres humanos, já que usando o corpo humano como exemplo, né, nós temos aí uma melhor compreensão. Nós seres humanos, por exemplo, num dia muito quente, extremamente quente do Rio de Janeiro, 40 graus de temperatura, né, o nosso corpo ele tende a esquentar também com essa temperatura ambiente. E aí o que acontece com ele? Nós começamos a suar, a eliminar a água do corpo. E através dessa eliminação, dessa regulação da quantidade de água do corpo, quando essa água na nossa pele, ela evapora, ela leva consigo o calor interno. E dessa forma, o nosso corpo não esquenta, o nosso corpo elimina esse calor aí que poderia levá-lo a esquentar tanto quanto a temperatura ambiente. Essa é uma capacidade dos organismos homeotérmicos que precisam manter a temperatura do corpo constante. E aí a água participa de forma fundamental nesse controle da temperatura. Além disso, a água hidrata, né? Mantendo aí essa porcentagem de água adequada no nosso organismo, nós mantemos todas essas reações químicas, a função de transporte, de eliminação de substâncias, regulação de temperatura que a água realiza e a saúde e também a vida dos organismos. Por isso, a água é um bem precioso, é um recurso que nós não podemos desperdiçar, porque ela garante a vida no planeta Terra. Vamos analisar o gráfico aí na sua tela, a fim de entendermos a distribuição de água doce no planeta Terra. Se nós levarmos em consideração os continentes do planeta, nós veremos que o continente, né, a América, ela detém cerca de 46% da água doce de todo o mundo. Então, a maior parte está no continente americano, né? 32% da água doce do mundo está na Ásia, 9% na África, 7% na Europa e apenas 6% na Austrália e Oceania. Agora, se nós analisarmos apenas o continente americano, as Américas, nós veremos que de toda a água doce do continente americano, 12% está no Brasil. Então, nós podemos chegar à conclusão de que o Brasil é um país que tem esse recurso em grande quantidade, né? O país ele é muito rico em água doce, no ouro líquido. Ah, professora, então estamos tranquilos, né? Então, para que esse discurso de que a gente tem que economizar, de que a gente não pode desperdiçar e nem poluir? Ora, existe um problema muito sério. A água doce, mesmo no Brasil, isso é um problema mundial, né? Possui uma distribuição desigual, né? No nosso país, apesar dele ter uma grande abundância desse recurso natural, que é a água doce, a água é extremamente mal distribuída. Nas regiões mais populosas, Sudeste, por exemplo, na região Sudeste, né, a água está presente em menor quantidade. Enquanto grande parte da água do Brasil, 90% de toda a água doce do Brasil, está presente na região Norte, na região amazônica,
onde a densidade populacional é bem menor. Ou seja, em regiões com mais pessoas que precisam de mais água doce, ela está presente em menor quantidade. Enquanto em regiões com pouca densidade populacional, com menos gente vivendo, a água é muito abundante. E distribuir essa água de forma igual num território brasileiro, com extensões continentais, é algo muito dispendioso. Por isso, a água continua sendo um recurso no qual nós devemos cuidar com muito carinho, né? Nós temos aí o Aquífero Guarani, que é uma grande reserva de água, aonde a maior parte dele se encontra no Brasil, né? Passa por vários estados brasileiros aí, como vocês podem perceber no mapa. Então, o nosso país é sim um país com grande quantidade desse recurso. Entretanto, vocês já sabem que ele é mal distribuído, ele está muito concentrado na região amazônica, na região norte do país. Portanto, devemos cuidar com carinho, preservar, não desperdiçar, sempre pensar em ações que preservem a água e que não desperdicem aí esse bem tão precioso para a vida. Então, sexto ano, nós vamos finalizar essa videoaula de hoje com a seguinte tarefa que deve ser feita no caderno de vocês. Vocês vão fazer os exercícios da página 70 do livro didático, os números 1, 2, 3 e 4 dessa página, como nós fazemos na sala. Vocês podem colocar apenas as respostas. Lembrando que, no momento da correção, seu livro precisa estar aberto, porque você precisa relembrar da onde você tirou aquela resposta, para que aquela correção faça sentido, como nós sempre conversamos, tá? Além disso, você vai copiar essa questão de múltipla escolha no seu caderno e aí você vai colocar a resposta correta e nós vamos corrigir em aulas posteriores. Um abraço para vocês!